Bom dia, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar o estudo de variações de medidas elétricas através da estatística. Então, os objetivos da aula são os seguintes. O estudo dos tipos de frequência para a estatística, não é dada em Hertz, né? Nós temos aqui em estatística alguns tipos, sendo frequência simples, frequência relativa, frequência acumulada relativa, e no fim dessa aula iremos estudar sobre média ponderada. Tá? Então, definindo distribuição de frequências, temos o seguinte. Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer a distribuição dessa variável através das possíveis realizações da mesma. O objetivo da distribuição de frequência é dispor um conjunto de valores de modo a se ter uma ideia global sobre estes valores, ou seja, de sua distribuição. Então, nós temos o seguinte aqui, um exemplo, né? Grau de instrução, primeiro, segundo grau, o terceiro, que é ensino superior, e o total. Nós temos a frequência, que seria o número de pessoas que têm o primeiro grau, por exemplo, aqui é 12. Segundo grau, 18, ensino superior, 6, e o total, 36 pessoas, né, nessa pesquisa. Em termos de proporção, 12 é 1/3 de 36, ou seja, 0,3333, né, aqui, 4 casos. 18 é metade de 36, então 0,5. 6 seria a sexta parte de 36, então 0,16. E aqui nós temos o 100%, que é 1, né? Opa! Então, em porcentagem, 100%, 16%, 50% e 33%. Basta pegar a proporção e multiplicar por 100. Agora sim. Tipos de frequência. Nós temos frequência simples ou absoluta, que são os valores que realmente apresentam o número de dados de cada classe. Então, nós vimos no exemplo anterior, o número de pessoas com ensino superior, por exemplo, era 6. Então, essa daí seria a frequência simples, tá? Daquela classe, da classe de pessoas com ensino superior. Agora nós temos frequência relativa, né, que são os valores das razões entre frequência simples e frequência total. Então nós temos aqui a frequência simples, basicamente o que nós temos de pessoas com nível superior, naquele exemplo anterior, que eram 6. Mas e a frequência total? Seria o total, né, da pesquisa, que era 36. Então, se eu fizer a relativa, nós temos 6 dividido por 36, nós temos 0,16. Então, aquele 0,16 seria a frequência relativa. Tá? Nós temos também a frequência acumulada, que é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. Certo? Então, nós temos ali o primeira frequência simples, segunda frequência simples, terceira frequência simples, e o somatório dessas frequências é o que nós chamamos de frequência acumulada, tá? E frequência acumulada relativa de uma classe é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total de distribuição. Então, da mesma forma, nós pegamos a frequência acumulada e dividimos pelo total de frequência acumulada, do FI. Né? Então, esse FI faz o somatório e tem aí nessa razão, FI por somatório de FI minúsculo, a frequência acumulada relativa. Aqui eu passo um exemplo. Então, nós temos, considere a distribuição de frequência com intervalo de classe abaixo, com estaturas, altura, né? Então, aqui, 40 alunos no colégio A, 4 tem entre 1,5 m e 1,54 m, 9 de 1,54 e 1,68, até aqui, 1,70 e 1,74 com 3, totalizando aí 40 alunos. Muito bem, então nesse exemplo de cálculo, eu quero determinar, por exemplo, a frequência simples, para a primeira linha, tá, turma? Para a primeira linha aqui, ó.
a frequência simples é 4. Certo? Se eu fizer a frequência relativa, 4 dividido por 40, que é o total, 0,1. Frequência acumulada é igual a que eu tinha aqui no início, né? Para essa classe aqui de estaturas, 1,50 até 1,54, tenho 4 alunos. Frequência acumulada relativa, portanto, vai ser a mesma coisa que a frequência relativa, né? Vai ficar 4 dividido por 40, pois seria, esse é Fi4, e dividido pelo total, que são 40 alunos, né? Dá 0,1. Certo, turma? Agora, se eu for preencher a tabela com os dados faltantes, né? Perceba que eu preenchi só a primeira linha. Tá? Preenchi a primeira linha aqui, coloquei um ponto médio. Ponto médio, você pensa assim, 1,50 e 1,54. Quem está exatamente no meio é 1,52, né? 1,54 e 1,58. Quem está no meio, 1,56. Esse aqui é o ponto médio. Tá? Mas perceba aqui, a frequência simples. 4, 9, tá, não tem muito erro, né? Frequência relativa é o simples dividido pelo total, que é o que nós fizemos, 0,1, ó. Aqui seria 9 sobre 40, 0,225, né? Aqui a frequência acumulada era 4, perceba que agora é 9. Por quê? Eu peguei a frequência simples e somei com a simples que vinha aí na subsequente, né? Logo em seguida. Então nós temos 4 mais 9, 13. Tá? Próximo aqui, ó. 11. 11 mais 13, 24. Depois, 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. Tá, turma? Assim que funciona. E a frequência acumulada relativa que vai crescendo, né? Proporcionalmente aí até atingir o 100%. Então, essa tabela aqui deixa bem claro o funcionamento dos tipos de frequência, né? E essa questão da frequência ela é muito utilizada quando a gente vai trabalhar com um conjunto de amostras, né? Eu tenho, por exemplo, anteriormente nós tínhamos uma medida que valia 101, a real que era 100, tinha uma outra que era 102, uma outra 98, uma outra 97, né? Aqui não, aqui nós temos, por exemplo, 3 medidas que é 102, 4 medidas que é 101, 8 medidas 98, 7 medidas que é 97 e a real que é 100, entendeu? Então aqui nós temos uma repetição de mesmas medidas, tá? E tendo agora uma frequência na qual aparece aquela medida, né? Se medir 102, por exemplo, ons, por exemplo, né? Então medir 102 ons 3 vezes, então a frequência é 3, né? Para 102. Daí nós caímos em algo interessante que é a média aritmética ponderada. Tá? Então, de forma bem resumida aqui, esse textinho quer dizer o seguinte para a gente, que a média ponderada ela vai trazer pesos específicos que estão relacionados à frequência que você obteve tal amostra. Então, no exemplo que eu estava citando anteriormente, medida de 102 ohms. Eu sei que o resistor é de 100 ohms, mas eu medi 3 vezes 102. Tá? Então, na média ponderada, eu teria aqui a primeira amostra, que seria 102. Então, eu atribuo um peso a ela de 3. Por quê? Porque eu medi 3 vezes, fui lá, medi uma vez, medi outra vez, medi outra vez. Pô, 102. Tá? Então, eu medi aí 3 vezes 102. Então, eu dou o peso conforme o número de vezes que aquela medida se repetiu. Tá? Isso vai mostrar o que para a gente aqui na formulinha? Eu ponho medida vezes o número de repetição, ou frequência. Né? Aqui a frequência pode ser trocada pelo peso, tá? Que é a definição que nós passamos anteriormente. Então, eu medi, por exemplo, 3 vezes 102, medi 8 vezes 103, medi 7 vezes 97, entendeu? 8 vezes 98, mas o valor real é 100, entendeu? Então, quando a gente faz essa conta dividindo
pelos pesos ou pelas frequências, né? Nós temos a definição de média aritmética ponderada. Colocamos pesos para representar a frequência na qual alguma medida ocorreu, certo? E isso daí traz para nós uma precisão muito maior. É muito mais fácil ter uma precisão do equipamento demonstrando a repetibilidade dele do que falar, não, esse equipamento já mediu aí 103, já mediu 97, 98, mediu 99, já chegou a medir 100 também, pô, mas ele mediu o 100, que é o valor real, quantas vezes? Mediu uma, e quantas vezes que ele mediu 103? 103 ele mediu umas 8, e 97, 97 mediu umas 15 vezes, e 100, que é o valor real, 100 ele mediu uma vez só. Pô, então ele não está bem regulado, né? Se ele tivesse bem regulado, ele teria medido o valor real 100, por exemplo, e 102, 97, 98 teria medido uma, duas, três vezes cada um aí, entendeu? Mas teria focado no centro, que é algo que a gente vai estudar no futuro, né? Que tem uma tendência à centralização aí dos dados. Mas enfim, percebe? Então se eu coloco pesos relacionados às medidas, ou frequência, né, que a gente pode chamar dessa forma também, eu trago uma precisão maior para o meu estudo. Tá? Então, tendo isso em vista, a média aritmética ponderada ela pode ser muito útil quando a gente vai fazer a calibração de algum equipamento aí, ou análise relacionada à metrologia, né, a precisão, exatidão aí dos equipamentos. E aí eu coloco um exemplo, rapidamente aqui, né, para vocês entenderem melhor com números. Buscando melhorar o atendimento ao usuário do sistema de saúde de um município, a prefeitura realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório com 500 pessoas. As notas disponibilizadas aos entrevistados no intuito de avaliar o nível de satisfação, compreender as notas inteiras de 1 a 10. Compreendem as notas inteiras de 1 a 10. Veja o resultado na tabela a seguir. Então, o resultado da pesquisa foi realizada uma pesquisa de rendimento satisfatório com 500 pessoas. As pessoas aplicaram aí uma nota de 1 a 10 e abaixo demonstrado a tabela com os dados obtidos. Tá? Então, nós temos nota de 1 a 10, número de entrevistados que deram nota 1, 5. Nota 2, 15. Tá vendo aqui, turma? Frequência, hein? Frequência simples. E qual a frequência acumulada aqui no 2? 5 mais 15, 20. E aqui no 3, 60, né? Que seria o 20 mais 40. Então, tá vendo, turma? Tá aí, a gente vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. Então, nós temos aqui, que da aula passada, né? Aula passada, retrasada, se não me engano. Nós temos a moda. Quem que é a moda? Quem aparece mais. Aqui é 150. Tá? Então, quem está aparecendo mais aqui é 5, né? O próximo aqui que aparece mais, 4. Muito bem. Outro aqui, 6, aparece bastante também. Tá vendo, turma? Então, pouca gente achou muito bom o atendimento, né? Pouca gente. Então, quem deu 10 de 500, apenas 2 pessoas deram nota 10. Compensação, nota 1 aqui, teve 5 pessoas que deram nota 1, mas nota 10 apenas 2, pegando as extremidades aí, né? Então, perceba, nas extremidades nós temos pouca gente, conforme vai caminhando por meio, nós temos mais gente, né? Atribuindo as menções aí. Muito bem, então pede-se para calcular a média ponderada das notas. Como fazer isso? Basicamente, pegar a nota e multiplicar pela sua frequência. Então, 1 vezes 5, 2 vezes 15, 3 vezes 40, 4 vezes 128, até 10 vezes 2. E dividir pelo peso, né? Pelas frequências. E as frequências é basicamente o total, que seria 500. Então, realizando esse cálculo, nós temos que a média ponderada vale 5. Puxa, professor, que interessante, deu 5 cravado. Então quer dizer que, se eu observar aqui a tabela, mas verdade, né? 150 aqui.
que deram nota 5, 150 maior valor. Ah, professor, já entendi, então não preciso calcular média ponderada, nada. É só ver o maior valor aqui que você já vai saber qual que seria a nota. Não, aqui foi uma questão de não sorte, mas calhou a dar um número inteiro. Poderia ter dado 5,2, 5,5, né? Não necessariamente teria que dar exatamente 5, né? Se uma pessoa não tivesse dado 5 e tivesse dado 9, por exemplo, se aqui fosse 149 e aqui fosse 11, já teria mudado, já não daria 5. Tá? Então perceba que tem que fazer o cálculo da média ponderada para ver onde está mais próximo ali da realidade, né, do que você está analisando. Tá certo, turma? Então, a média ponderada é para quando nós temos uma amostragem que se repete mais de uma vez. Então a gente parte para uma média aritmética ponderada e não apenas uma média aritmética simples. Certo, turma? Obviamente, finalizando a aula nesse momento, eu abro para questionamento, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, estou disponível no chat. Finalzinho da aula, dependendo da necessidade, eu posso abrir uma videochamada, né, para sanar a dúvida aí de todos que têm algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta. E é isso, eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Liberarei uma lista de exercício, faço, né, qualquer dúvida, só pedir um help aí. Tá certo, turma? Agradeço aí a todos. Até a próxima.